Isaac se estabelece. Ele se estabelece ali pertinho de Beer-lahai. Então você aí no mapa, você se localiza bem direitinho e vê onde é que agora Isaac foi morar. E nós reparamos, né, que Isaac é um homem de altar, de adoração. Então quando ele volta, ele louva a Deus, ele agradece a Deus que ele está de volta e agora ele vai prosperar. Ele sabe que Deus agora está com ele realmente. Por quê? Porque ele viu que ele plantou, colheu 100 vezes. Ele viu que todo poço que ele reabria, a água jorrava. Então ele tem certeza agora, a fé dele agora cresceu. Então ele acredita realmente em Deus. Essa fé é até louvada por Deus. Em Hebreus capítulo 11, é reconhecido que ele teve fé. Então agora ele acredita realmente. Agora ele passou por uma prova, por um problema sério. Por quê? Por falta de fé. Então Deus foi junto com ele, mas foi treinando, foi ensinando através daquele erro que ele cometeu. Não foi um erro, foi vários erros. Mas ali Deus aproveitou isso para treiná-lo, para ajudá-lo na sua fé, para que a sua fé fosse crescendo. Então foi ótimo para ele. E ele agora passou pela prova, ele agora acredita em Deus. Falta agora a promessa maior que ele queria, o desejo maior que ele tinha era ter filho. E isso, Deus vem novamente falar com ele e ele passa aí dos 40 anos aos 60 anos orando por um filho, até que a promessa é cumprida e nasce então 2 filhos. Então a bênção veio ao dobro, né? Deus é assim, ele gosta de prometer, e quando ele cumpre, a bênção vem a mais. É transbordante a bênção de Deus. Então seu pai, a mulher era estéril, Sara. Deus prometeu um filho e deu o Isaac. Quando Abraão tinha 100 anos, sua mãe 90. Agora, Isaac, aos 40 anos, se casa e passa 20 anos orando, esperando a promessa de Deus. Com 60 anos nasce, então, o Esaú e o Jacó. O nome Jacó, por quê? Porque ele queria nascer primeiro que seu irmão, agarrou no calcanhar do irmão. E a tradução correta aí não é alguém que agarra o calcanhar do outro. Então é chamado essa pessoa o quê? Um enganador. Ele queria puxar o irmão e nascer primeiro. Então esse ato aí, o nome que se dá, o nome da pessoa, Jacó, que significa enganador, ou aquele que agarra no calcanhar do outro. Esaú por quê? Esaú porque era cabeludinho. Então foi dado o nome de Esaú para ele. Então olha só que os grandes segredos aí está em torno então da aliança que Deus faz com Isaac. E a aliança é até um pouco melhor do que antes com Abraão. Então Deus faz a aliança com Abraão. Agora ele vem ratificar essa aliança com Isaac. Quando Deus chama Abraão, ele tem em vista quem? Jesus. Da família de Abraão vai nascer o Salvador, o Messias, Jesus. Então Isaac é o primeiro filho dessa geração de hebreus, né? Estão aí depois judeus. Então onde vai nascer o quê? O Salvador, Jesus Cristo. Ele vem à terra nascer como homem. Vem reinar sobre eles. Mas eles não receberam. Então abriu aí uma grande porta para nós, a porta da graça, né? Mas veja bem que o plano de Deus era esse. De Abraão nasceu seus filhos, seus descendentes, seus netos, bisnetos, tataranetos, e vai até chegar Jesus. Quando Jesus chega, eles deveriam reconhecê-lo como o Messias e ele reinaria sobre eles. Os 1000 anos que vai ser ainda, que vai acontecer o milênio, já era para ter acontecido quando Jesus chegou. Vamos ver a leitura bíblica em classe. Gênesis 26, de 12 a 25. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu.
naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e isso engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se daí e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Você veja novamente aí no mapa, como é que foi essa volta aí de Isaque para a terra prometida. Então ele estava em Gerá, na terra dos filisteus, lá ele cresceu muito, plantou, colheu 100 vezes mais, prosperou muito, cresceu muito. Eles ficaram com inveja, ele foi expulso de lá. Você veja aí que Deus usou os filisteus para empurrar Isaque de novo para a terra prometida. Então ele abre o primeiro poço, o poço chama Ezeque. Eles contendem, então o poço aí, o poço da contenda, eles entulham esse poço. Ele vem e abre outro poço, Sitna, que significa inimizade, acusação. Então eles vêm e entulham esse poço também. Então ele vem para Reobote, agora já está na terra de Canaã, e ali eles não entulham, não contendem mais. Então Isaque veio a largamento, ou seja, ele vê toda a terra de Canaã pela frente, de onde ele não deveria ter saído. Então ele está de volta, e agora ele sai e vai para o lugar de onde ele saiu, de Berseba. Então agora ele está na terra prometida, e Deus novamente aparece a ele agora, e renova então as suas esperanças. Deus vem com a promessa, renovando a promessa, e agora é um novo Isaque que está ali. Ele passou por uma experiência difícil, mas agora a sua fé cresceu. Então agora ele vai continuar acreditando em Deus, e ele vai prosseguir com Deus, abençoando a sua vida. E agora então a promessa vai se cumprir na vida dele. Ele vai ver um grande povo que vai nascer agora através dos seus dois filhos, o Esaú e o Jacó. E nós vamos ver que quando Isaque agora adora a Deus ali em Berseba, o que acontece? Deus o abençoa por amor a Abraão, ele continua a aliança. E Isaque agora vê que os seus servos abrem um poço e acham água. Agora é Isaque agora que é o dono daquele poço. É ele que abriu. Os outros poços foi o seu pai que abriu. Então seu pai teve experiência com Deus, foi abençoado. Mas agora Isaque, ele mesmo, então, com seus servos, abre um poço e acha água. Deus está dizendo agora, está confirmando, né, essa aliança com Isaque. Era difícil, era muito difícil abrir um poço e achar água. Agora esse poço é de Isaque, não é mais Abraão que abriu, agora é Isaque. Então Deus está confirmando. Quando abre um poço, acha o quê? Água. Essa água significa o quê? É a presença do Espírito Santo aí com ele. Então agora é uma vida que ele vai ter sempre com Deus, abençoando a sua caminhada.
sua vida ali para frente. Deus está ali presente todo o tempo, com o seu poder, para poder a aliança ser confirmada. Então, da descendência de Isaac vai nascer Jesus. Isaac tem um grande significado na Bíblia, porque na tipologia bíblica ele representa Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi oferecido em sacrifício a Deus. Veja bem, Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus. Então Deus oferece o seu filho Jesus em sacrifício. Veja bem, é aliança. Estude aliança. Nós temos um estudo aí muito bom sobre aliança. Estude. Você vai ver que coisa maravilhosa. Então a aliança diz o quê? Se eu dou uma coisa para Deus, Deus tem que me dar a mesma coisa para mim. Então, quando Abraão oferece o seu filho a Deus, Deus oferece o seu filho a Abraão. Olha aí. A tipologia bíblica é essa. Abraão representando Deus, Isaac representando Jesus. Só que para Isaac achou-se um substituto. Traz aí uma ovelha, um cordeiro, coloca no lugar do Isaac. Para Jesus não tinha substituto. Por quê? Precisava de alguém que nunca pecou. Não tinha ninguém. Então não podia substituir Jesus. Olha, se você perguntar aos muçulmanos, por exemplo, eles vão dizer que Jesus foi substituído na cruz, não foi ele que morreu lá. Porque eles não entendem isso. Não tinha como substituir Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito, porque ele nunca pecou. O plano de Deus é esse. Tinha que ser alguém que nunca pecou, porque ele pegaria o pecado de todos sobre ele e morreria no lugar de todos. Não tinha ninguém na terra que nunca havia pecado. Só Jesus. Então é Jesus mesmo que morre por nós na cruz do Calvário. Ele é o sacrifício perfeito, único, eterno. Glória a Deus por isso. Vamos ver então que nessa lição tem as seguintes partes e tópicos. A primeira parte é Isaac, o filho da promessa. Tópico 1, a promessa de Deus a Abraão. Tópico 2, seu nascimento, um verdadeiro milagre. Parte 2, um homem abençoado por Deus. Tópico 1, a prosperidade espiritual. Tópico 2, a bênção divina é passada de pai para filho. Tópico 3, a prosperidade material. Na parte 3 nós temos aí lições do caráter de Isaac. Tópico 1, um homem esforçado e trabalhador. Tópico 2, o caráter pacífico de Isaac. Tópico 3, um caráter resiliente. No tópico 4, obediência e submissão. Então, para estudarmos sobre Isaac, vamos ver então aí a introdução, que diz o seguinte: o caráter de uma pessoa é demonstrado por suas atitudes, testemunho e práticas. Isaac é um personagem da Bíblia que tem grande significado para a história do povo de Israel. Seu nome foi dado por Deus mesmo antes do seu nascimento, conforme Gênesis 17, 19. O significado de seu nome é interessante, quer dizer, aquele que ri, ou ele ri, em alusão à reação de seu pai e de sua mãe, quando o anjo anunciou seu nascimento, sendo seus pais de idade avançadíssima. Então, olha só, quando Abraão tem 99 anos, Sara 89, Deus aparece a Abraão, aquela teofania que acontece ali, né? São 3 anjos que aparecem. 2 anjos são mandados para Sodoma e Gomorra, para destruir Sodoma e Gomorra. Um anjo fica ali e Abraão conversa com ele. Ele recebe adoração, ele recebe intercessão de Abraão a favor de Ló. Então esse aí não é um anjo normal, é o anjo do Senhor. Ou seja, uma teofania, o próprio Jesus Cristo que está aparecendo ali. Anjo não recebe adoração, anjo não recebe intercessão. Ele só vem dizer o que Deus mandou fazer, e falar e pronto, vai embora. Mas aquele não, ele recebe a adoração e ele recebe a intercessão. E nós vemos por que ele está ali. Ele vem fazer 2 coisas. Ele vem para destruir Sodoma e Gomorra, mas antes de fazer isso, ele queria abençoar Ló, não queria matar Ló junto com os outros, o Ló e sua família. Ló é chamado em Hebreus de o justo Ló, que ele clamava a Deus. Ele sofria, lá diz bem claro, que ele sofria por causa da situação de Sodoma e Gomorra. Então Deus vai a Abraão
Para quê? Para Abraão interceder por ele. Pode ver que quando vão destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que quando vão destruir, lembrou-se Deus de Abraão. Não é de Ló, é de Abraão.